Bem, estamos mais uma live. Bom dia a todos. Dia. Bom dia aos que estão chegando e participando com a gente, né? Temos alguns queridos aí conosco, Cris e o Dimitri lá de Indaial. A Cris está com a gente aqui, que bom. Leila, bom dia. Bom dia, Leila. Que bom também. Cris. Podemos estar juntos esse tempo especial, né? Bom, hoje nós estamos trabalhando. Bom dia, Edwin e a Ana. Que bom que vocês estão com a gente. O Valmir, a Vânia. Que bom que a gente pode estar tendo esses queridos aí. Bom, nós estamos na nossa quarentena, né? Ritinha também, a Vânia e o Jorge, o Valmir e a Eliane. Noemi, tudo Jorge. bem? Manda um abraço para o Jorge, melhoras cada vez maiores para ele. Que bom, né? Tá com vocês também, ter você aqui com a gente, tá? Bom, nós estamos fazendo da oração do Pai Nosso nossos devocionais para aprender um pouco mais essa oração, né? Não só repeti-la, mas na verdade aprender sobre ela e perceber quais são os propósitos de Jesus ao ensinar isso aos seus discípulos. Os discípulos pedem para Jesus para ensiná-los a orar. E Jesus então faz o que nós chamamos de oração modelo. Essa oração é uma composta de várias orações. E uma delas é esse propósito de pedir que o Senhor esteja santificando a nossa vida, através de duas coisas. Não deixando cair em tentação. Bom dia, Luiz, Carlos, Odair. Odair, que bom, seja bem-vindo, Odair. E a Dulce, né? Sejam bem-vindos. Toninho também. Através de duas ações aqui, ao pedido para santificar a nossa vida. Primeiro, não deixar a gente cair na tentação, e segundo, livrar-nos do mal. Parece a mesma coisa, mas na verdade tem implicações diferentes, né? Então hoje nós estamos vendo a respeito um pouco mais sobre a tentação e as suas ações em nós, né? Ontem a gente falou um pouco sobre Adão e Eva, onde origina isso, né? Adelino, seja bem-vindo. Paz, meu irmão. Mariângela, Ana Maria Regis, tantos outros já passaram. Sinete, sejam muito bem-vindos. Ontem nós conversamos então sobre o início, né, da tentação, né, do como surgiu esse ato de instigar na gente o pior de nós, né, o testar para nos reprovar e não para aprovar, né? Deus nos prova, Satanás nos tenta, e nós caímos na tentação na medida que aceitamos e encontramos em nós cobiça, desejo de algo, né, que está fora da proposta de Deus, do plano de Deus, e nós somos então seduzidos, né, e enganados, que é a ideia do anzol e da armadilha de Satanás, para que a gente cometa o pecado, e esse pecado consumado, ou seja, vivendo nele, isso gera a morte em nós. Então, essa é a gênese, é assim que acontece em toda e qualquer situação, né? Um dia de chuvas de bênção para você, para todos nós. Amém, Noemi e Vire, né? Que bom. Então, hoje eu quero pensar um pouquinho sobre a prevenção disso. Como nós podemos manter afastados do mal, não livres totalmente, porque essa oração é uma oração contínua, né? E a gente não cair nessa armadilha. Ontem a frase de Martim Lutero: eu não posso impedir que os pássaros voem ao redor da minha cabeça, mas eu posso impedir que eles não construam ninhos na minha cabeça. Então, uma coisa é que todos nós seremos tentados. E a tentação sempre vai existir, sempre vai acontecer,
porque essa é a função do tentador, é essa a função de Satanás. E a nossa postura deve ser a postura exatamente de oração, consagração, busca de relacionamento mais intenso com Deus, para que quanto mais perto de Deus, nós sejamos menos expostos às tentações e tenhamos mais condição de resisti-la. Tá? Então é por isso que nós estamos estudando essa oração, e quando ela diz lá que livra-nos e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Portanto, vamos ler o nosso devocional de hoje e vamos pensar um pouco sobre este valor. Estamos no propósito 5, buscar satisfação na vida. Dia 2. Santificação. Eu já quero buscar satisfação, meu amor. Satisfação não, também, mas buscar santificação na vida. Dia 2, ação preventiva. Página 77. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mateus 6,13. Tentação é o encontro entre o pior dos seres e o pior de mim. É de René Kivitz. A tentação é vista por alguns teólogos como sofisma, uso de argumentos racionais e lógicos para desobedecer e pecar. Muitos dos pecados que cometemos têm como desculpa argumentos de justiça e de pertinência, que Satanás apresenta ou que nós mesmos desenvolvemos sem refreio em um ambiente ilícito. Mas Jesus nos ensina uma ação preventiva contra a tentação. Podemos orar para que Ele não nos deixe cair nessa armadilha. Devemos estar preparados para as tentações. Charles Spurgeon disse em um dos seus sermões, em primeiro lugar, oramos para que nem sejamos tentados e depois, como complemento a essa oração, entregando toda a questão à sabedoria divina. Se for necessário para a nossa maturidade, para o nosso crescimento na graça, para a consolidação das virtudes divinas em nós e para a glória de Deus, que sejamos tentados. Livra-nos, Senhor, do mal e especialmente da personificação do mal, do próprio maligno. Extraído do sermão Satan Departing, Angels Ministering, Satanás se afastando e anjos ministrando. No texto bíblico de Lucas 4, de 1 a 13, vemos que Jesus também foi tentado por Satanás, porém com um total de 0 defeitos, ele não pecou. Jesus expôs as táticas do inimigo e revelou-nos como também ser vencedores ao sofrer as tentações. Hoje temos à nossa disposição os mesmos recursos espirituais que Jesus usou quando enfrentou e derrotou Satanás. A oração, Lucas 3:21, o amor do Pai, Lucas 3:22, o poder do Espírito, Lucas 4:1 e a palavra de Deus. Além disso, temos o Salvador que está no céu intercedendo por nós e que derrotou completamente o inimigo. Satanás nos tenta para fazer aflorar o que há de pior dentro de nós. Essa é sua arma para nos derrotar. Wiersbe, 2007, página 234. É interessante observar o contraste que há entre Adão e Eva com Cristo. Adão e Eva falharam. Adão e Eva falharam mesmo estando em condições favoráveis. Estavam alimentados, podiam comer de toda a árvore, menos de uma, e estavam em um lugar belo e agradável. Já Cristo venceu em um ambiente hostil e perigoso. Estava no deserto árido, com fome e sem comer por 40 dias. Graças sejam dadas a Deus, pois Jesus superou o diabo, de modo que também podemos vencê-lo. Em Cristo, pela fé, somos chamados a viver pela palavra de Deus, a resistir ao diabo usando uma arma poderosa, a palavra de Deus. As tentações são muitas e o poder do pecado é grande,
mas a vitória é prometida àqueles que se apegam fortemente à palavra do Senhor, a qual é viva, eficaz e permanece para sempre. BIC 2009. Pergunta de hoje é: com quem você se tem parecido? Adão ou Jesus Cristo? A frase que começa aqui o nosso devocional, eu queria resgatá-la para a gente poder, a partir dela, começar um raciocínio aqui, né? Tentação é o encontro entre o pior dos seres e o pior de mim. E o pior dos seres é Satanás, é o maligno. Tanto é que em algumas versões está escrito lá, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque ele é quem tenta, né? E o pior de mim é exatamente o que não foi trabalhado, o que ainda é natureza pecaminosa, ainda é resquício do velho homem, que a gente fala tanto, a Bíblia fala tanto. Paulo também faz essa análise do velho homem e do novo homem, né? Despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, né? Todas essas analogias a respeito do velho e do novo. Dentro de nós está lá o velho homem, o Adão, lutando, né, para poder manter-se vivo, né? A carne e o sangue de Gálatas 5, que a gente vai falar lá na frente, né? Mas hoje eu queria pensar que qual é o segredo de Jesus ter resistido à tentação e de Adão e Eva terem cedido à tentação. Antes de mais nada, nós temos que desconstruir um conceito errôneo a respeito de Jesus, quando a gente, sabendo que ele é Deus, e ele é Deus, foi Deus, é Deus e sempre será Deus, que ele então naquele momento ele tinha superpoderes e não ele resistiu à tentação porque ele era Deus. Naquele momento Jesus estava sendo tentado também como homem e ele estava sendo tentado como um ser humano que é e que sempre será. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Sempre. Essa divisão foi já conversada, né, alguns anos na história da igreja para chegar à conclusão de 100% divino e 100% humano. Jesus, com 100% humano, ele estava sujeito a cair na tentação e falhar. Estava sujeito. Assim como nós somos humanos, Jesus também era humano. Mas o porquê não havia falha em Jesus? Ele foi tentado e foi tentado em todas as tentações possíveis e imagináveis. O diabo sempre caminhou tentando e fazendo com que ele caísse, mas ele não caiu. A prova disso está no versículo 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna, ou seja, até o momento de tentá-lo novamente. Então, algumas coisas que o cristão precisa estar bem consciente na sua mente e na sua vida cristã é que a função do diabo é essa, e ele sempre vai estar usando ocasiões oportunas para isso acontecer. Desde você ter saído de casa e o cara fechou você no trânsito, não é que tudo isso é o diabo que está mandando, nada disso. Mas essa ocasião pode gerar algo que está dentro de você. Então, aquele dia que você está irritado, é um dia que você está com bastante ingrediente para que o diabo pegue uma receita e faça um bolo com você. Esse é um dia que você precisa, então, ter uma ação preventiva. Você está percebendo que você está irritado? Então, quando você sair, se alguém fechar você no trânsito, o que vai encontrar dentro do seu coração? Vai encontrar uma predisposição à briga, à discussão, ao palavrão, né? Se você está tendo um mau relacionamento com a sua esposa, não está tendo diálogo, não está tendo conversa, qualquer assunto que for tratado naquele momento vai gerar o quê? Uma discussão, uma briga. Onde
está o diabo nisso tudo? Ele que fez você discutir com a sua esposa? Não. E nós temos que ser muito coerentes, porque no mundo evangélico há uma péssima mania de colocar a culpa no diabo de tudo. Então, é ele o culpado por eu ter caído. Nada disso. O culpado de todas as quedas que nós tivemos até hoje somos nós. E uma das coisas para a maturidade espiritual do cristão é ele assumir a sua responsabilidade espiritual. Ele assumir que ele é que peca, ele é que comete os erros. Mesmo que ele foi seduzido e enganado, né? Mas ele foi seduzido e enganado pela sua cobiça. O diabo só colocou o prato na frente dele e ele é que foi lá e comeu. Ninguém colocou na boca dele a comida do pecado. Ele é que foi lá. Foi Davi que levantou-se, olhou pela janela, viu uma mulher e a desejou. Né? Abraão é que foi tomado por um medo de de morrer porque a esposa dele era muito bonita e o rei poderia desejá-la, que mentiu. Né? Todos os casos que você vai ver na Bíblia, você vai ver que dentro da pessoa havia algo, uma insegurança, um medo, um orgulho, e assim nasce a gênese do pecado. Por quê? Porque está dentro de nós. Então o diabo, qual a função dele? É tentar. Então o diabo está fazendo exatamente o que ele tem que fazer. O que é a nossa função é nos prevenirmos, nos alimentarmos de algo que possa nos fazer resistir um momento mau, o momento da tentação. E aqui nós hoje, esse texto bíblico que a Max escolheu, que era o texto da tentação de Jesus. E ali Jesus então toma algumas atitudes que fazem toda a diferença à frente das tentações. O cristão precisa ter uma postura de resistência à tentação. Ele tem que estar com o coração preparado para esses momentos. O cristão é um atleta que está sempre treinando. O cristão é um profissional que está sempre estudando a sua profissão. No mundo secular a gente faz assim. Se você é um empresário, você está sempre, de vez em quando, ouvindo algumas palestras sobre empreendedorismo, você está estudando sobre o mercado financeiro, você que trabalha na área de finanças, você está sempre se atualizando, você que é na área de contabilidade, você está sempre sabendo quais são as leis, você está sempre se prevenindo para não cair no erro. Todos os profissionais precisam de reciclagem para poder se atualizar, upgrade, para não cair na tentação do ócio e ser tragado pela falta de competência e desatualização. Da mesma forma, o cristão precisa estar sempre fazendo um upgrade, ele está sempre buscando ser preparado, estar preparado numa ação preventiva para não ser tomado de assalto pelo inimigo. E Jesus aqui então faz algumas coisas muito importantes. Primeiro, ele tem uma preparação para esse embate. Ele sabia que o diabo viria até ele. E tem uma certeza, o diabo não vai dar descanso. Ele pode dar um tempo e depois ele volta para uma ocasião oportuna, que é isso que eu já citei a você. Circunstâncias da vida que são oportunas do diabo te tentar. Se você tem dificuldade na sexualidade, ele vai usar todas as circunstâncias para poder te fazer tentar. Se você tem dificuldade com sentimentos de amargura, de não perdoar, ele vai usar circunstâncias para que isso aconteça. Se você tem dificuldade com dinheiro, avareza do dinheiro, mesmo quando você não tenha ou tenha muito, ele vai usar isso contra você. Ele vai usar situações oportunas. Agora Jesus então vai para o deserto e lá ele então tem essas 3 coisas interessantes que eu queria citar para você. 2 delas eu quero falar um pouquinho agora, mas uma terceira nós vamos falar num outro dia que tem a ver com esse preparo. Primeiro é a oração. O cristão ora porque ele precisa todos os dias de estar renovado, fortalecido, preparado para os embates do dia.
oração não é cumulativa. Você não faz oração para a semana. Assim como o alimento, você não come para a semana. Você não levanta segunda-feira e come o suficiente para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você não tem estoque dentro de você. Muitos querem fazer isso, né? Querem comer tudo na segunda-feira. Mas não funciona assim. É preparo, é preventivo. Então, todo dia você senta e come. Todo dia você toma o seu café da manhã, todo dia você almoça e todo dia você janta. E alguns ainda fazem o café da tarde, um jejum ali entre as 10h30, o lanchinho, e alguns tomam ceia no final da noite. Então, por que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando o nosso corpo para quê? Para os desgastes que terão, que ele vai gastar energia, então ele precisa disso. É tão interessante que o nosso estômago, ele reclama quando você não manda o preparo. E ele sente, o nosso corpo sente falta do alimento quando ele não tem. Então, a mesma coisa a oração. A oração é o alimento, é o fortalecimento para que a gente possa ter, então, condição de lutar, né, contra as ações do inimigo. Por isso que muita gente, quando o inimigo vem e tenta, ele cai porque ele está fraco. Ele não tem condição de levantar a sua espada para lutar contra o inimigo. Não sou eu que luto contra o inimigo, é Deus. Sim, eu entendo que é o Senhor quem luta por nós. Mas eu estou dizendo que você não tem nem condição de resisti-lo no dia mau. Por quê? Porque está fraco. Segunda arma que Jesus usa aqui contra a ação preventiva é o próprio jejum. Pastor, você estava falando agora de comida, agora você vai falar de jejum? Sim, eu vou falar de jejum porque o jejum é um preparo em tempos de aflição extrema. O jejum serve para aquele momento onde você tem um embate como nunca antes. São embates especiais, você precisa se preparar num nível maior, porque a batalha será mais intensa. O jejum é exatamente a ausência, e aqui eu vou me ater ao alimento, e alguns acreditam também que pode ser o jejum de coisas que te agradam e que você gosta e que o seu corpo pede e você abre mão para ter essa separação, para você ficar focado em Deus, para você ter uma intimidade maior com Deus. Eu diria assim, no dia a dia a oração é base, mas o jejum é para aqueles embates maiores, para aquelas situações onde você diz assim, esse é uma grande luta, eu preciso de melhor preparo. Esse é o jejum. Nós vamos ainda nesse ano, como nós estamos falando sobre a oração, nós vamos fazer alguma série sobre essas disciplinas espirituais, o jejum, a oração da madrugada e todas essas ferramentas que nós temos para preparo espiritual. Jesus passa 40 dias nesse tempo de preparo para o embate. A Bíblia vai dizer que ao fim deles, ele teve fome e ao fim deles, o diabo veio tentá-lo. Por que o diabo não veio tentá-lo no meio? Porque talvez ele seria derrotado facilmente. Mas ele veio numa ocasião oportuna, porque Jesus teve fome, ou seja, houve um sentimento de uma necessidade humana, então era uma ocasião oportuna. E ele começa então dizendo o ponto fraco, vai dizer assim, você está com fome? Se você pedir para o seu pai, né, se você realmente é filho de Deus, você manda que essas pedras se transformem em pão. Olha só, olha a estratégia do diabo, por isso que uma ação preventiva. Qual foi a necessidade de Jesus naquele momento? Veja que é algo legítimo. Legítimo. Por isso que a Marx disse ali que alguns teólogos chamam de sofisma, porque é um argumento que parece ser lógico, correto, pertinente, mas por trás dele é uma sutileza satânica, para poder te fazer cair. Mas você não está com fome? Você já fez um jejum de 40 dias, você já orou,
você já tem o seu tempo, você já está pronto, agora termina esse negócio, come aqui, né? Faz o pãozinho aqui, porque você pode fazer tudo isso, porque se você é filho de Deus, né, você pode fazer isso. Agora aqui está um segredo muito interessante também de Jesus. Jesus responde a ele com a palavra. Jesus respondeu, está escrito. Todas as respostas de Jesus começam com está escrito. Dito está no final. Porque depois que Satanás foi então tentando Jesus, olha só a artimanha dele. A primeira tentação ele fala de pão, depois ele fala de glória, né? Que que ele tinha todo o poder, então se ele adorasse, se Jesus o adorasse, então ele daria tudo isso. E Jesus então diz, olha, adora a Deus e o seu Deus, e só a ele preste culto. E aí então Satanás percebe que Jesus estava citando sempre a palavra, ele diz, olha, se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. E aí cita a Bíblia. Muitas pessoas não fazem ideia que Satanás tem conhecimento da Bíblia. Mas qual a diferença entre o crente e Satanás, se os dois conhecem a Bíblia? É porque Satanás usa a Bíblia para a destruição. E ele usa a Bíblia para poder te enganar. Então, quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos nos fortalecendo para guerrear contra os argumentos mentirosos e enganadores dele. A palavra de Deus é um preparo para o dia da adversidade também. A palavra de Deus entronizada aqui no nosso coração, não só aqui na nossa mente, mas aqui no nosso coração, porque Jesus estava dizendo aquilo que ele realmente cria. Ele cria em tudo isso que ele disse. Por isso, a primeira coisa que a gente vai perceber aqui, por que Satanás não conseguiu êxito com Jesus? Porque ele é o Filho de Deus? Não. Porque ele era Deus? Não. Porque Jesus estava preparado com a oração, ou seja, não é a oração só, mas ele estava em conexão com o Pai. Em lugar de oração, entenda a conexão. Quando você ora é para que você tenha relacionamento com Deus, para que você se dê a conhecer e seja conhecido. É claro que Deus te conhece mesmo que você não se dê a conhecer, mas você conhece mais a Deus, você tem intimidade com Deus, você tem proximidade com Deus, você sente a presença dele, então você se sente fortalecido. Segundo, o jejum, não pense só na palavra jejum, falta de comer, mas pense na separação, você está abdicando de algo para se fortalecer de uma intimidade maior com Deus. Você fragiliza a carne para que o espírito possa ser fortalecido. E por último, a palavra é o alimento, é o poder para você poder então resistir e ter argumentos contra Satanás na palavra de Deus. Mas sabe por que Jesus não foi tentado e não caiu? É porque a tentação é o encontro do pior dos seres com o pior de nós. Quando o pior dos seres, Satanás, tentou a Jesus Cristo, ele não encontrou nada de pior. Não reverberou no coração dele. Quando ele disse assim, se você está com fome, transforma a pedra em pão. Não reverberou no coração de Jesus, porque no coração de Jesus estava dizendo assim, o meu alimento não é pão. O meu alimento é o Senhor. Não reverberou no coração de Jesus, porque quando Satanás disse, olha, eu tenho todo o esplendor, então eu darei todas essas coisas se você me adorar. E ele vai dizer, eu não posso te adorar, porque eu tenho uma conexão e um compromisso com o meu Deus, que mesmo que eu queira fazer coisas diferentes, eu quero adorá-lo. Não reverberou no coração de Jesus. Por último, então joga aqui para baixo, porque a Bíblia vai dizer que se você, até os teus anjos vão te guardar de tropeçar. Ele diz, eu também sei que você não tem que colocar à prova o Senhor teu Deus. Eu não tenho que colocar à prova o meu Deus.
não reverberou no coração de Jesus, porque Jesus sabia muito bem quem ele era, a sua missão, o seu propósito e a sua lealdade ao seu Deus. Quais são as coisas que Satanás tem encontrado reverberação no seu coração? Essas vão ser as ocasiões oportunas. Quando você estiver tratando um assunto que tem a ver com o teu pior, Satanás vai vir porque sabe que aquele é o momento oportuno. Eu sempre costumo dizer que se eu encontrar uma carteira de dinheiro na rua, recheada de dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer não é contar as notas. A primeira coisa que eu vou fazer é saber se tem uma identificação, para procurar a pessoa e entregar. Teria o maior prazer em fazer isso, porque isso me dá uma alegria muito grande no coração. O diabo então nunca vai me deixar. Essa situação da carteira, encontrar uma carteira, não vai ser uma coisa estratégica que ele vai usar, porque ele sabe que esse não é o pior de mim. Mas ele sabe qual é o pior de mim. Agora a pergunta que eu quero fazer a você: você sabe qual é o pior de você? E esse é o passo da maturidade do cristão, da ação preventiva. Se você não sabe qual é o pior de você, você está ainda à mercê de Satanás. Por quê? Porque todas as vezes você vai cair no mesmo erro e ele vai usar a mesma tentação. E você vai passar a vida inteira caindo no erro, depois percebendo que caiu no erro, e aí se arrependendo, se entristecendo, se martirizando, porque não muda. Há 20 anos você comete os mesmos erros. Qual é o pior de você? Porque quando você souber qual é o pior de você, você vai começar a ter ações preventivas em direção a isso. Jesus sabia que ele seria tentado pelo poder. Por isso, ele vem e nasce onde? Jesus nasce num lugar e é filho de pessoas pobres. Para poder fazer o reino dele, não está nem um momento ligado ao poder humano. Nem um momento. Agora, quais são as dificuldades do seu coração com relação à santidade com Deus? É na área do dinheiro? É na área do poder? É na área dos sentimentos? É na área da autoestima? É na área do passado? É na área do perdão? É na área sexual? Qual é o teu pior? Assuma isso e busque então conexão com Deus, separação, de preparação disso. Fuja da aparência do mal, mas também se alimente da palavra de Deus. Comece a entender que é preciso sinceridade, dizer: Senhor, esse é o pior de mim. E se o Senhor não estiver nisso, se o Senhor não estiver me limpando, me purificando, me fortalecendo dia após dia, oração diária, tempo diário, de colocar isso diante do Senhor, para que o Senhor te fortaleça, para que Ele não te deixe cair na tentação, mas te livre do maligno. Tentação é o encontro entre o pior dos seres e o pior de mim. Se o pior dos seres não encontrar o pior de mim, não vai virar pecado. Que o Senhor nos use que o Senhor nos mova o nosso coração. Entre em conversas sinceras com Ele. Para que você não deixe a raiz, a gênese do pecado tomar conta do seu coração. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus nesse tempo especial, orando pelo restabelecimento das nossas atividades, né? Orando pela nossa igreja, orando pela sua igreja. Eu sei que tem irmãos de outras agências do reino, né? Para que o Senhor restabeleça a nossa vida, né? Aqueles que estão ainda sem trabalhar, que o Senhor esteja dando a eles condição de voltar, né? Que esses decretos sejam baixados aí para a gente poder voltar à normalidade, né? Não à normalidade, mas voltar diferente para a nossa realidade. Vamos orar?
Pai querido, eu te louvo nesse dia, Senhor, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é o Deus de graça. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos ensina em todos os momentos e todas as tuas palavras são luz e ensinamento e guia para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque temos o Consolador, o Deus presente, o Senhor está sempre conosco. Eu te louvo por isso. E nesse dia, Pai, de forma especial, eu quero pedir que a gente possa ir para o nosso lugar secreto e conversar contigo, Deus, expor aquilo que está realmente nos deixando entristecidos, aquilo que é fraqueza nossa, e que o Senhor nos dê a consciência daquilo que nós podemos, Senhor, depositar em Ti, daquilo que nós podemos realmente melhorar diante do Senhor. Eu, nesse dia, continuo clamando por cura sobre a nossa nação, Senhor. Dá, Senhor, lucidez e sabedoria aos nossos governantes. Tanta coisa que se ouve, Pai, e somos tentados a querer ir para um lado, mas que o nosso lado seja a oração para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo, Senhor, e que o Senhor também esteja nos dando, Senhor, a lucidez de continuar orando e clamando pelo nosso país, Senhor, que haja realmente restauração e uma conversão ao Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós. Pelos nossos enfermos, nós continuamos orando por todos os nomes que temos colocado, Senhor, em especial os idosos. Eu quero colocar a vida dos queridos que têm mais de 70 anos, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida deles, dando saúde e sabedoria para saber lidar com a situação. Eu acho que todos nós estamos mais conscientes disso e que o Senhor nos dê graça. Dê graça nesse dia, Senhor, para cada coisa que vamos fazer, e continua usando o teu povo aonde quer que nós vamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos porque temos percebido que o Senhor tem tido misericórdia com os números, ó Deus, de mortes, de infectados no nosso país. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter conduzido esse processo, usando a vida das autoridades, e que o pior, ó Deus, cenário já não está para acontecer. Então, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos preveniu, que o Senhor nos deu discernimento como nação. Pai, eu oro por aqueles que estão infectados, que o Senhor toque com mão de poder, aqueles que estão enfermos de outras doenças que agora, ó Deus, estão, ó Deus, à margem, talvez não recebendo nem tratamento. O Senhor tenha misericórdia deles. Pai, eu oro por aqueles que precisam, ó Deus, de um tratamento contínuo e agora talvez não tenha nem espaço em alguns hospitais. Que o Senhor tenha misericórdia deles, cuide deles. Pai, eu continuo orando pelo pastor Sócrates, nosso secretário executivo. Eu continuo orando, ó Deus, pela vida dele, pela vida, ó Deus, do pastor Davi, Senhor, lá do Moisés, pela Mariane, pelo Caio, pela Marilda, Senhor, lá do Rio de Janeiro, pelo Roberto, Senhor, que está com leucemia, que o Senhor fortaleça, pela Márcia, irmã da Andréia, Senhor, que começou novamente o tratamento da quimioterapia, que o Senhor tenha misericórdia dela, Senhor, restaure a saúde dela no poder do nome de Jesus. Oro, Senhor, para aqueles que têm que trabalhar, meu Deus, na área de saúde, estão enfrentando, Deus, toda essa pandemia. Pai, eu oro para que o Senhor os proteja, Pai, para que eles possam, ó Deus, continuar fazendo o seu trabalho. Oro, Senhor, para aqueles profissionais que não estão ainda voltando ao trabalho. Ó Deus, eu oro para aquelas pessoas que não têm, ó Deus, onde tirar dinheiro, Senhor. Pai, que trabalham de diaristas ou que recebem de alguém que também trabalha autônomo e não tem trabalho, Senhor, e estão, ó Deus, passando necessidade. Eu oro, Senhor, para que o pão de cada dia o Senhor os dê e que nós possamos ser resposta dessa oração também, Senhor. Oramos para que o Senhor continue mantendo a sua igreja ativa, viva, no meio dessa pandemia. Eu te louvo por todas as ações que têm sido feitas. Eu te louvo pelo suprimento do Senhor, Pai.
esse mês não tem faltado, o Senhor tem cuidado, Deus, de todos os detalhes. Mas continua, Deus, tocando no coração de cada um, para que essa obra continue sendo feita para a glória e honra do Teu nome. Senhor, obrigado porque o Senhor tem conduzido o Teu povo até aqui. Continua fazendo a sua obra no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Queria então deixar só 2 recadinhos, né? Bom, as nossas lives continuam acontecendo, 7 da manhã e 19 horas, né? Pela manhã, os devocionais dos 40 dias de oração e à noite, os Orando com os Salmos, uma reflexão mais dirigida ao momento que nós estamos vivendo do coronavírus. E também as nossas contribuições. Se você é membro dessa igreja, né, dessa igreja local, você pode fazê-las via internet. Mas eu faço um pedido a você também que está nos ouvindo. Nós lançamos uma campanha solidária do Fundo de Auxílio aos Necessitados pela pandemia do Covid, né? E são pessoas, a ideia é comprar cestas básicas, alimento para as famílias carentes que precisam de trabalhar e sem trabalhar eles não têm alimento. E já estão surgindo algumas demandas e nós gostaríamos de estar nos prevenindo, tendo uma ação preventiva, porque essa onda será maior ainda. Então, se você pode contribuir com esse fundo, se você puder fazer isso, nós agradeceríamos muito, vai ser de muita valia e bênção para essas famílias. Então você pode entrar em contato conosco e a gente pode passar as informações direitinho de como você pode fazer a sua contribuição, tá bom? Um bom dia a todos, Deus abençoe, um dia abençoado na presença do Senhor e um dia de ações preventivas contra as tentações. Deus abençoe, bom dia.